É isso aí, sempre muito bom estar aqui com vocês no Conversa Pública, onde a gente tem a oportunidade de falar sobre temas, né, do nosso dia a dia que sempre fazem muita diferença e trazem conforto da gente ter informação fidedigna. Você sabe que pode assistir o Conversa Pública não apenas pela Rede Boas Novas de televisão, em todo o território nacional, mas também pelo YouTube, né, pelas nossas redes sociais e pelo podcast. Muito obrigada pela sua companhia conosco. É interessante porque quando uma mulher é diagnosticada com endometriose, uma das dúvidas mais comuns é se essa doença pode evoluir para o câncer de endométrio. No Conversa Pública de hoje, atendendo à demanda de nossos telespectadores, vamos falar sobre endometriose e câncer do endométrio e entender o que os diferencia. E para trazer informações para a gente, escolhemos o melhor. Temos conosco o Dr. Patrick Beleles, ele que é ginecologista e, entre outros títulos, é também doutor em Ciências Médicas pela Universidade de São Paulo. E ele tem ampla experiência em ginecologia e cirurgias, né, dentro dessa área. Doutor Patrick, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui conosco hoje e por se disponibilizar a trazer orientações para o nosso público. Imagina, é um prazer estar aqui com vocês. É sempre muito bom podermos esclarecer as dúvidas do público e trazermos informações fidedignas, né, com a realidade. É verdade, é verdade. Eu achei interessante porque a gente teve assim uma demanda grande, né, de perguntas e de solicitações para que a gente conversasse sobre esse tema e com essa questão, né, a endometriose, ela pode evoluir para um câncer de endométrio? Como é que isso funciona? E aí eu queria começar com você exatamente nesse sentido, né? A endometriose, ela é uma doença essencialmente feminina? Ela é uma doença essencialmente feminina. O que a gente pode ter é na verdade, alguns homens trans podem vir a ter também endometriose, né? Então, acho que isso é importante da gente relatar também, porque geneticamente esse homem tem a genética de uma mulher, né? Então, a gente tem os órgãos femininos e isso poderia vir a causar endometriose nesse tipo de paciente também. Então, é uma doença de mulher cis e homem trans. Verdade, né? E o que provoca o aparecimento da endometriose, doutor? Esse é o grande X da questão, a pergunta de $1 milhão, né? Existem diversas teorias, nenhuma realmente comprova e explica o todo da endometriose, então a gente não sabe a real causa. Uma das teorias mais antigas faladas é sobre a menstruação retrógrada, né, que é quando a mulher menstrua, o sangue menstrual ele não sai somente pela vagina, mas ele também reflui para dentro da barriga da mulher através das trompas uterinas. Isso acontece em aproximadamente 85, 90% das mulheres, mas somente 10 a 15% possuem endometriose, então por isso que a gente não consegue explicar exclusivamente por essa teoria. É uma das teorias mais faladas, mas ela acaba sendo incompleta. Ela também não explicaria a endometriose à distância, como no pulmão, no coração, ou mesmo no septo nasal, como existe descrito. Existe a teoria da metaplasia celômica, existe a teoria genética, teoria imunológica, então, assim, existem várias teorias. Então, a que eu, particularmente, mais acredito é a teoria genética, em que a pessoa nasce com uma predisposição a desenvolver essa doença. Existem estudos em fetos oriundos de aborto, e nesses fetos femininos já foi encontrado uma prevalência em torno de 10% de endometriose. Então, vai muito de encontro com a teoria genética. Então, aquela mulher nasceria com a predisposição a desenvolver essa doença. No entanto, isso não quer dizer que ela vá vir a desenvolver. Então, não é porque a gente tem uma predisposição a uma determinada doença que a gente vai vir a desenvolver. Existe uma outra coisa chamada epigenética, que, em resumo, os seus hábitos de vida, né, o local onde você mora e tudo mais, podem interferir ou não
no desenvolvimento de uma doença que você tem a predisposição genética. Então, isso seria a epigenética. Então, nem todas as pessoas com uma predisposição genética desenvolvem aquela doença. Uhum. E o senhor já falou algumas questões, né, da endometriose, mas o que é exatamente essa doença? O que ela provoca? A endometriose é uma doença caracterizada pela presença de um tecido semelhante ao endométrio em localização extrauterina. Essa é a definição médica. O que significa isso? O útero ele é um grande músculo, tanto que ele se contrai na menstruação, se contrai num trabalho de parto. Esse músculo se chama miométrio. Dentro do útero existe uma cavidade que normalmente é a cavidade uterina, que é onde desenvolve a gestação. Essa cavidade tem um tapete que a reveste que chama-se endométrio. Então, esse endométrio ele deveria existir somente dentro da cavidade uterina. Se ele infiltra o miométrio, ou seja, se ele infiltra a parede uterina, ele causa uma doença chamada adenomiose. E se a gente tem a presença de um tecido semelhante a esse endométrio fora do útero, tá? Em qualquer local fora do útero, aí nós temos a endometriose. Uhum. E o senhor estava citando, né, quer dizer, pode ser pulmonar, nasal, pode A gente, aparecer? a gente tem descrição em todos os locais do corpo, praticamente, né? Então, existem relatos de caso até em cérebro de endometriose, de Uau! implante de endometriose. Aham. Então, ela é uma doença com uma incógnita bastante grande do como ela se desenvolve, né? Mas ela é caracterizada principalmente por quadros álgicos, ou seja, quadros dolorosos. Então, a mulher sente dor na menstruação, a mulher sente dor na relação sexual, a mulher sente dor para evacuar ou para urinar. E essas dores podem ser também dores em pernas, dores no glúteo, dores nos ombros, dores no nariz, enfim, dependendo da localização dessas lesões. E uma coisa Uhum. importante é que 40% das pacientes portadoras de endometriose têm algum grau de dificuldade para engravidar, então ela é considerada a principal causa de infertilidade feminina. De certa forma preocupante mesmo, né, porque inclusive a identificação disso requer necessariamente um parecer médico, né, não é porque você sente uma dor ou tem a dificuldade, a dor durante o sexo, ou você tem as dores que o senhor acabou citando, que você vai dizer: "Estou com endometriose". Isso requer um exame criterioso médico. Na realidade, como toda e qualquer doença, ela deve ter um parecer médico. Acho que isso é muito importante da gente frisar, tá bom? Uhum, Mas eu acho que é importante a gente falar sobre sintomas, porque são sintomas preditores de doença. A gente sabe que existe uma cultura, de um modo geral, não só no público leigo, mas no próprio público médico, de normalização da dor, de dizer: a sua mãe sentia uhum, dor para a menstruação, sua avó sentia dor, então é normal que você sinta. Não, não é normal. Então, se a mulher uhum, tem esse tipo de dor, se a mulher tem qualquer dor no ato sexual, a gente precisa investigar, tá? Então, uhum, existem hoje, vamos trazer como exemplo a Covid. Quando a gente teve a Covid, existiam sintomas, né, olha, se você tem isso, se você tem aquilo, se você tem aquilo outro, você pode ter Covid, procure um pronto-socorro, procure um auxílio médico, né? Então, é um algoritmo que se faz para tentar predizer a doença. Existe a mesma uhum. coisa em relação à endometriose. Existe um algoritmo com sintomas preditores de endometriose, para que a gente faça com que aquela mulher procure um auxílio médico de maneira mais precoce e não fique normalizando os seus sintomas, para que a gente consiga fazer diagnósticos cada vez mais precoces. Aproveitando o exemplo que o senhor mesmo citou, muitas vezes você olha todas essas características, né, esses indicadores de uma determinada doença, pegando o Covid, e quando você chegava lá e fazia o teste, não tinha Covid, né? Era Exato. alguma outra questão. Então, daí a importância mesmo de se procurar um especialista, de você fazer o exame para que você possa partir para uma medicação adequada e um tratamento adequado. E a gente tem mesmo muita essa tendência a dizer: ah, minha irmã sente isso, então é isso, minha mãe sentia isso, então é aquilo.
né, a gente vai partindo para diagnósticos a partir de sintomas de outros e tomando medicação a partir dessas indicações também, o que é completamente errado, né? O que é completamente errado, porque cada um é um indivíduo diferente e os sintomas que você tem podem ter causas diferenciadas também, não é mesmo? A prevalência de endometriose é extremamente elevada. Estima-se que em torno de 8 milhões de mulheres com endometriose no Brasil, quase 200 milhões de mulheres no mundo, então é muita gente. Uau! Então, boa Aham. parcela das pessoas que apresentarem esses sintomas podem sim ter endometriose. Então, não é Uhum. jamais para a gente deixar de lado, é para a gente considerar e procurar o auxílio médico para fazer uma investigação adequada e tentar fazer um diagnóstico mais precoce. A gente está conversando com o doutor Patrick Belegues, ele que é ginecologista, é um especialista nessa área, com ampla experiência, né, em cirurgias ginecológicas e trazendo para a gente as informações aqui sobre a endometriose, inclusive a endometriose e sua possível relação com o câncer do endométrio, né? Essas doenças, elas estão relacionadas, doutor? O câncer? Endometriose e câncer de endométrio são doenças completamente distintas que não apresentam qualquer relação. Só para começar, endometriose é uma doença fora do útero, câncer de endométrio é uma doença no útero, tá bom? Então, Uau. primeira coisa, então não existe nenhuma relação de endometriose com câncer de endométrio, não tem como um virar o outro. O que Uhum. existe de endometriose com câncer são alguns trabalhos mostrando uma relação de endometriose ovariana com alguns tipos de câncer ovariano em mulheres acima dos 45 anos, mas ainda assim numa prevalência muito, muito baixa. A chance em torno de 1 para 2 mil casos. Então, o que pode eventualmente ter uma correlação é com a endometriose ovariana com câncer de ovário. Endometriose com câncer de endométrio não existe qualquer relação, são doenças completamente distintas. Com sintomas distintos e tudo distinto. Completamente distintas. Qual é o tratamento indicado para a endometriose, doutor? O objetivo do tratamento da endometriose é a melhora da qualidade de vida daquela mulher, né, diminuindo suas dores, e facilitar a gravidez daquelas que apresentam dificuldade para engravidar. Então, a gente normalmente vai optar por tratamentos clínicos que vão incluir o uso de uma medicação hormonal e mudanças no estilo de vida, com acompanhamento nutricional, atividade física, acompanhamento fisioterápico, eventualmente um acompanhamento com psicólogo ou mesmo com psiquiatra. Na falha do tratamento clínico, a gente faria o tratamento cirúrgico, que esse sim tem por objetivo a retirada completa das lesões. Então, mais uma vez, o tratamento clínico não tem por objetivo diminuir lesão, ele tem por objetivo melhora da qualidade de vida da paciente. Na falha do tratamento Uhum. clínico, a gente faz o cirúrgico. Existem alguns casos de indicações obrigatórias de tratamento cirúrgico, mas que, em resumo, são casos em que as lesões estão em pontos ou estruturas que possam vir a comprometer a função daquela determinada estrutura ou daquele determinado órgão, tá? Aí, nesses casos, a indicação seria absoluta de cirurgia desde o princípio. Quando o senhor diz, né, do tratamento, do acompanhamento, essa doença ela tem cura? Não, quando a gente fala mais uma vez, tratamento clínico, o objetivo não é diminuir lesão, o objetivo é melhora da É. qualidade de vida. Então, a gente vai continuar monitorando aquelas lesões, e aquelas lesões nas pacientes portadoras que façam tratamento clínico, elas vão continuar lá, tá bom? Não tem por objetivo Uhum. regressão, não existe medicação que acabe com a endometriose. As Uhum. cirurgias para endometriose, essas têm por objetivo retirar toda a doença, mas existe uma taxa de recidiva, que é uma taxa de recidiva baixa nos grupos que têm uma grande experiência em endometriose. A maior parte dos trabalhos mostra uma taxa de recidiva menor do que 10% nesses grupos, mas ainda assim não é zero, então a gente não pode considerar como pacientes curadas, e sim controladas. E quando chega o diagnóstico de endometriose, quais são os cuidados que a gente precisa ter? Qual é essa mudança de estilo de vida? Qual é a recomendação?
Então, a primeira coisa é a gente estar atento em quais são os sintomas daquela mulher para a gente saber como que a gente vai agir, né? Saber, então, em que critério ela está incluída, se ela vai para o tratamento cirúrgico, para o tratamento clínico, se ela quer ou não quer engravidar, tudo isso vai interferir nas nossas decisões terapêuticas. Com relação aos hábitos de vida que a gente deve prestar atenção, são coisas relativamente simples de se falar e nem tão simples de se colocar em prática. Então, uma boa alimentação, né, com um acompanhamento nutricional, em que a gente evite industrializados e tente comer comida de verdade, né, tentar não comer os ultraprocessados, refrigerantes, derivados de leite, de glúten, também interferem nos sintomas, mas isso sempre com acompanhamento nutricional. A gente fala muito em desembalar menos e descascar mais, então comer comida de verdade. Além da alimentação, nós temos que prestar atenção no nosso estresse, no nosso sono, na prática da atividade física, né? O não sedentarismo. Tudo isso deve ser levado em consideração. Tá? O tratamento multidisciplinar é o tratamento padrão ouro para as pacientes portadoras de endometriose. Pois é, você pediu e hoje a gente trouxe o Dr. Patrick Beleles, ele que é ginecologista, para responder às suas dúvidas sobre a endometriose. E também essa questão, né, que muita gente perguntou aqui sobre essa relação da endometriose com o câncer de endométrio, e você já viu que são coisas absolutamente distintas. Quero aproveitar, doutor Patrick, e lhe perguntar, a endometriose, o senhor já falou, não tem cura. E quanto relação ao câncer de endométrio, quais são as recomendações, qual é o tratamento e as possibilidades de cura, que aí eu imagino que sejam diferenciadas. O câncer de endométrio, como eu disse, são doenças completamente distintas, é uma doença completamente distinta. O tratamento pode vir a ser cirúrgico ou pode ser um tratamento quimiorradioterápico, dependendo da fase em que for diagnosticado esse câncer. Normalmente são cânceres encontrados em pacientes após a menopausa, é mais comum em pacientes obesas e hipertensas, e as chances de cura vai depender muito do estágio em que ele for diagnosticado, tá bom? Então, a gente não tem como generalizar essas chances de cura, mas as pacientes com diagnóstico precoce, com estágios iniciais do câncer, têm uma alta chance de cura. Portanto, nesse aspecto do câncer de endométrio, a gente está considerando muito o perfil de outros cânceres, né? Ou seja, importância do diagnóstico precoce, importância do tratamento rápido, né? Que fazem toda a diferença na possibilidade de cura. E como também outros cânceres, a gente vai ver que depende do indivíduo, do seu perfil e da forma de tratamento mesmo. Com certeza, com certeza. Quando a gente fala em câncer, a gente tem que pensar em diagnóstico precoce cada vez mais. Uhum. Doutor, o nosso Sistema Único de Saúde, ele oferece o tratamento adequado, ele tem a possibilidade do tratamento adequado para um paciente com endometriose? Sim, mas a gente tem, pelo menos em São Paulo, alguns centros de referência que são especializados e são muito bem equipados, como o Hospital das Clínicas, o Hospital Pérola Byton, a Santa Casa de São Paulo, o Hospital São Paulo da Escola Paulista de Medicina. Então, a gente tem grandes centros de referência muito bons. O problema é que a gente, como tudo, a gente tem muita concentração no Sudeste, e isso faz com que esses serviços acabem ficando saturados. Então, o ideal seria que tivéssemos centros de referência no SUS espalhados por todo o país, né? Então, acho que isso desafogaria um pouquinho a fila que a gente tem nos centros do Sudeste, mas são centros muito bem capacitados, a imensa maioria deles vinculados a serviços universitários, como eu citei, a Universidade de São Paulo, a Escola Paulista de Medicina, a Santa Casa de São Paulo, enfim, são centros muito bem equipados de atendimento multidisciplinar, com tudo que a gente consegue fazer no sistema privado, a gente consegue fazer no público, mas, mais uma vez, o grande X da questão
é a saturação, né? Então, são centros que estão um pouco saturados devido à grande demanda que a gente tem no SUS. Qual seria a sua recomendação? Né, a gente está falando de um Brasil, ou de tantos Brasis dentro, né, do nosso país, que é um continente, na verdade, diferenças enormes de oferta de serviço, oferta de atendimento. Quais seriam as suas recomendações, orientações aqui para o nosso público e que está hoje muito preocupado com essa questão da endometriose? Hoje em dia existe um aplicativo que foi desenvolvido por um grupo de médicos brasileiros, numa associação com médicos de outros países também, do qual eu faço parte, chama-se Endolife, o aplicativo Endolife, que a gente tem lá um algoritmo com uma sequência de perguntas que podem predizer a chance de você ter endometriose. Mais uma vez, esse aplicativo ele não faz diagnóstico. A partir da sua resposta a essas perguntas, ele vai te responder: você pode ter endometriose, procure um médico, ou não, a princípio não parece que você tem endometriose, mas mesmo assim procure um médico. Então, acho que é importante nós darmos atenção aos sintomas, aos sinais dos nossos corpos e procurarmos médicos levando esses sintomas, levando todas essas dúvidas e anseios para que a gente consiga fazer diagnósticos cada vez mais precoces. O SUS tem condições de atender de maneira clínica em qualquer local do país, tá bom? O Sistema Público de Saúde tem como fazer esse atendimento. E, como eu disse, a maior parte das pacientes vão estar no tratamento clínico. Na falha do tratamento clínico, nós indicaremos o cirúrgico. Então, nesses casos, pode ser que exista um gargalo aí no SUS, mas a gente tem bons profissionais espalhados por todo o país. Hoje a gente tem profissionais de referência no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste, no Sul e no Sudeste. Tá? Em todas as regiões do país nós temos bons profissionais, especializados, com grande experiência em endometriose, para poder dar esse atendimento. Então, a maior dica que eu dou: dê ouvido aos sinais e aos sintomas do seu corpo e, na dúvida, procure um médico. Eu diria que essa dica é também uma dica de 100 milhões de dólares, né, doutor? Porque essa questão de dê importância aos sinais do seu corpo, isso é fundamental, né? A gente precisa estar atento e realmente dar importância, porque não é ficar apavorado e nem achar que tudo é doença e tal, mas é a gente dar atenção. E se uma coisa, um determinado sintoma, ele persiste, é importante que a gente procure, sim, uma orientação médica, mesmo que seja para dizer: olha, não é nada, relaxa, né? Porque tem gente que diz: ué, eu vou procurar a doença? Não vou procurar, né? Só que a gente não precisa procurar, não, ela chega independente da gente procurar, não é mesmo? Exato. A Doutor, gente tem uma campanha muito grande de conscientização sobre a endometriose. Nós temos o Instituto Vivendo, que faz podcasts, que faz vídeos, e tem um evento que a gente faz no mês amarelo, no Março Amarelo, que é o mês nacional de conscientização da endometriose. O evento Vivendo vai acontecer no primeiro final de semana de março, e logo, logo as inscrições vão estar abertas. Vai ser um evento híbrido, tá bom? Então, qualquer pessoa do país inteiro pode assistir online, ou se você estiver em São Paulo, vai poder assistir presencial. O maravilha. perfil no Instagram é o @Instituto Vivendo, tá? E o site é eventovivendo.com.br. Logo, logo as inscrições vão estar abertas. É um evento totalmente gratuito, que o objetivo é levar informação de qualidade e conscientização sobre a endometriose. Perfeito. Doutor Patrick, muitíssimo obrigada pela sua presença e participação conosco no programa de hoje. Eu que agradeço. Obrigada a você também que participou conosco e até a próxima.